Amém. Quero compartilhar a palavra de Deus. Nós vamos ter um texto base para a gente ficar nele no começo e vamos citar outras passagens. A boa parte das passagens está em Gênesis, tá? No capítulo 2, e depois vamos ler no final algumas passagens do livro de Romanos, tá bom? Vamos lá, vamos ler juntos. É um versículo só. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. Você acompanha, tá bom? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa é a base para a gente compartilhar e depois vamos citar outras passagens. Queridos, o profeta Isaías, inspirado por Deus, escreveu em seu livro, o livro que leva o seu nome, né? Lá em Isaías, no capítulo 45, versículo 18, que Deus não moldou a terra para ficar vazia, para ficar sem forma, para ficar caótica. Não. Ele a criou, a moldou, a formou para ser habitada. Para ser habitada. Deus não tinha nenhum problema de solidão, e não tem. Deus não se sentia sozinho quando Ele decidiu criar o universo, criar tudo o que existe. Não. Deus, Ele é pleno. Ele preenche todas as coisas, está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Ele é Deus, o Eterno, o Senhor. A Trindade é o suficiente para Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Portanto, Deus não tinha problema com solidão e não se sentia sozinho. Mas ao criar o que existe, tudo o que existe hoje, os céus, a terra, tudo o que existe, Deus desejava se relacionar com um ser distinto de toda a criação. E esse ser é o ser humano. É o ser humano. É você, sou eu, somos nós, é a humanidade. Deus criou tudo e criou o homem, o ser humano, o homem e a mulher para se relacionar com Ele. Deus desejou isso. Não foi um acaso, não foi um sentimento de estar só, mas é porque Ele quis, desejou o seu plano perfeito para o ser humano. Na sequência da criação, que está registrada no capítulo 1 do livro de Gênesis, na sequência, e agora no capítulo 2 que nós estamos compartilhando, já temos a terra, os céus, as águas, a luz, o oxigênio, o ar, os corpos celestes, a vegetação, os animais domésticos, os animais selvagens, etc, etc, etc. Mas nós vemos no capítulo 2, no versículo 7, o relato da criação do homem. O ser humano ocupa uma posição de destaque na criação de Deus. E o capítulo 2, ele não trata de uma nova criação, porque você vai ver no capítulo 1 sobre a criação, o relato, a narrativa da criação. O capítulo 2 não trata de uma nova criação no outro dia, não, é apenas uma descrição mais detalhada da criação do ser humano. Capítulo 2 dá mais espaço para isso, portanto não há nenhuma contradição entre o capítulo 2 de Gênesis e o capítulo 1, mas é uma complementação mais detalhada do capítulo 1. E vamos lá, parte primeira ali do versículo 7. Nós vemos a formação, a parte física do homem, a parte material do homem, do ser humano, né? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Formou o homem do pó da terra. Deus cria
Deus dá forma ao ser humano, cria o ser humano de uma matéria já existente, que é a terra. Essa matéria que ainda não existia, né? Antes não existia, mas Deus, o próprio Deus criou, formou a matéria, que é a terra, e dela Deus cria, forma o homem. E é interessante que o homem foi formado do pó da terra. Nós não temos nenhuma referência na Bíblia de um processo de transição, de um processo de evolução de animais para o ser humano. Nós temos uma descrição direta de que o homem foi formado do pó da terra. Não há nenhuma ligação dessa transição de outra espécie para o ser humano, mas ele foi criado pelo supremo artesão, Deus, do pó da terra. O divino oleiro, Deus, põe a mão no barro, põe a mão no pó da terra para criar o ser humano, e Deus se deleita na sua criação, no ser humano, a sua obra-prima. Você pode estar pensando que eu estou enchendo muita bola do ser humano, né? Mas como nós falamos aqui, o ser humano ocupa essa grande posição de destaque em toda a sua criação. É, sem dúvida nenhuma, a obra-prima de Deus. Tá? E na língua hebraica é muito interessante, há uma estreita relação entre Adão, que no hebraico significa Adão, ou Adam, né? Há uma estreita relação com o pó da terra, com a terra, que também no hebraico, nessa transliteração, na tradução, transliteração da terra, significa Adama ou Adamá. Adão, Adam, e terra, Adama ou Adamá. Há uma estreita relação do homem com a terra. Incrível isso, né? É tremendo isso. É interessante notarmos que a nossa Constituição, a minha Constituição, a sua Constituição, a Constituição do nosso organismo, nessa constituição do nosso organismo, nós encontramos vários elementos químicos que se originam da terra. Qual deles? Vamos lá. O culto participativo e dinâmico. Oi? Ferro, hidrogênio, zinco, magnésio, potássio, sódio. Cadê os professores de química aqui? Carbono, e assim vai. Faz parte da nossa Constituição, o nosso organismo tem tudo isso e muito mais. Alguns especialistas dizem que tem em torno de 15 elementos que são encontrados na Terra, em nós. Gênesis faz sentido para você? Muito sentido. O Deus Criador. Mas, por enquanto, o ser humano não passa de pó até o versículo, até a parte A do versículo. Ele é um boneco de barro. Nesse aspecto, nós somos feitos do mesmo material que os animais. Sério? Está lá em Gênesis 1, 24, 25. Eu não pedi para o Fê projetar, mas eu vou falar para você aqui. Gênesis 1, 24 e 25 diz assim: disse Deus, produza a terra, seres vivos de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. Nesse aspecto, nós somos do mesmo material básico que os animais. Mas o barro frágil, o barro até aqui sem vida, ele é vivificado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito do Eterno. E nós vamos ver essa continuidade na parte B do versículo. E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem, o ser humano, o homem e mulher, o homem, o ser humano se tornou um ser vivente. Ao mesmo tempo que o homem é feito do pó, ele recebe o sopro divino sobre ele,
em suas narinas. É uma combinação de pó e de glória. Por que glória? Porque ali foi soprado o Espírito de vida e somos feitos à imagem e semelhança de Deus, pó e glória. O material e o imaterial. E o homem recebe o fôlego de vida. Agora sim, o ser humano recebe vida física e também espiritual. Essa vida espiritual que possibilita o relacionamento entre a criatura e o Criador. Foi para isso que Deus nos formou, para nos relacionarmos com Ele. Portanto, queridos, a partir do momento em que o Senhor sopra o fôlego de vida, o Espírito do Eterno é soprado sobre as narinas do ser humano. O ser humano tem a capacidade de se comunicar com Deus, com o seu Criador. Isso ocorre não no aspecto físico, porque até então era pó, mas agora no aspecto espiritual. Afinal, Deus é Espírito, e só assim nós conseguimos nos relacionar com Ele, através do seu sopro divino em nós, a formação do ser humano. E como a vida só pode proceder de outra vida, uma vida gera outra vida. O Deus vivo, eterno e verdadeiro, dá vida ao ser humano. Sabe por que você tem vida? Porque Deus é o Deus vivo. Não é uma historinha, não é uma hipótese, não é uma sugestão, não é uma farsa, não é uma ideologia, não, é o Deus vivo e verdadeiro que te sustenta, que te dá vida. E como foi dito aqui, Ele tem a última palavra sobre a minha vida e sobre a sua, sobre a vida de toda criatura, de toda a humanidade. E Jó lá em 12:10 fala isso. E agora o homem, o ser humano, pode se relacionar com Deus, pode se comunicar com Deus, pode desfrutar da companhia de Deus. E esse relacionamento, queridos, é esse relacionamento que torna o ser humano diferente, distinto de qualquer outra criatura que exista. Plano perfeito para o ser humano, plano de Deus perfeito para o ser humano. E sendo assim, nós podemos afirmar, dizer, segundo a palavra de Deus, que o homem não é apenas um ser vivo, mas é um ser espiritual. É um ser espiritual. E o que a gente tira dessa passagem? Tira do que nós falamos até aqui, que você e eu, nós, todo ser humano, foi feito de forma especial, singular, único, para se relacionar com o Criador. Se você acha que você é imperfeito, se você tem algum sentimento de inferioridade, se você se sente, desculpa a expressão, zero à esquerda, se você está lá embaixo, se você acha que você não tem importância para Deus, se você acha que Deus não está nem aí para você, se você pensa essas coisas, em nome de Jesus, a palavra de Deus está dizendo para você nessa manhã, para você que está nos acompanhando, para você que vai nos acompanhar em outro momento, que você é especial para Ele. Independente da sua luta, da sua dificuldade, do seu problema físico, ou enfim, seja qual for o problema, você é especial para Ele. Você tem condições de se comunicar com Deus Criador. Você tem condições de louvar ao Deus que te fez, que te formou. Você tem condições de se relacionar com Ele, no seu íntimo, no seu ser. Louve a Deus por isso. Fê, por favor, do 8 até o 9, olha só que coisa impressionante nós temos no relato de Gênesis, na sequência.
Deus deu vida, soprou sobre o ser humano o fôlego de vida, e Deus também deu um lar para ele. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Ali colocou o homem que formara, ali colocou o ser humano, ali colocou Adão e Eva. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não apenas cria o ser humano, Deus não apenas sopra sobre si o fôlego de vida, mas prepara uma morada para ele. Coloca ele para morar num jardim belo, precioso, beleza pura. Tudo o que eles precisavam, eles tinham. E além, é claro, da companhia, da presença do Eterno. Era um lugar de beleza singular. E não só isso, mas Deus também lhe deu toda a provisão necessária para se alimentar, para desfrutar, para usufruir, para se alegrar, para ter contentamento, satisfação, um paraíso, como a palavra de Deus fala do Éden. E o Éden significa, uma transliteração, porque o Éden, essa palavra no hebraico original não tem uma tradução, mas foi transliterado para o nosso idioma, foi trazido para o nosso idioma um significado. O Éden significa lugar de prazer, lugar de delícia. Você pode pensar numa coisa dessa, num lugar desse? Deus faz o ser humano de forma singular, única, especial, perfeito, porque Deus disse que tudo ficou muito bom ao formar e criar o homem, muito bom. Deus não faz porcaria, é a gente que estraga tudo. E aí Deus faz um lugar maravilhoso, lugar de prazer, de delícia, para usufruir, para se deliciar, para viver feliz na companhia do Eterno. Isso é bênção. Nós vamos lá na sequência também do capítulo 2, versículo 15 e 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você dela comer, certamente você morrerá. Mas no começo, no versículo 16, 15, aliás, Deus coloca o homem no jardim para usufruir de tudo, mas também para ser o gestor da criação, para cuidar, para cultivar, para tirar de lá sustento, para ser um cooperador de Deus, um administrador, um mordomo de Deus. Deus colocou Adão e Eva lá para trabalharem, usufruírem, desfrutarem de tudo, cuidar, cultivar, administrar, dar nome aos animais. Olha só, coisa fantástica. Plano perfeito de Deus para todo ser humano. Mas também no verso 16 até o 17, Deus dá uma ordem e uma advertência ao ser humano. E no papel de Adão, né? No papel ali, o homem era Adão. O ser humano tinha abundante provisão. Ele podia desfrutar de toda a fartura daquele jardim, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore ficava exatamente no meio do jardim. Era um tipo de outdoor de Deus ali para eles observarem aquilo e lembrarem-se da ordem e da advertência de Deus que Deus fez para eles. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal confere ao ser humano a possibilidade dele fazer escolhas, a possibilidade dele ser responsável por suas decisões, confere ao homem, ao ser humano autonomia, confere ao homem valor moral, mas confere também ao ser humano alguns limites. E após Deus dar essa liberdade, dar tudo isso para esse homem, para o ser humano, liberdade de escolha,
para o ser humano se desenvolver na sua relação com o próprio Deus, se desenvolver na sua relação com o próximo, se desenvolver na sua relação com a criação. Deus deixa um veredito no versículo 17. Para caso ocorra a desobediência. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui fala de morte física, morte espiritual, eterna. Isso quer dizer separação definitiva de Deus. Mas para que cobiçar o fruto e a ênfase aqui nessa passagem bíblica, no capítulo 2, versículo 17, não está no tipo da árvore, no tipo do fruto, mas está na recomendação, na ordem, na advertência de Deus. E aí eu começo a pensar, e junto com vocês, para que eu vou perder tempo, para que eu vou cobiçar um fruto de uma única árvore se eu tenho todo o jardim à minha disposição? Para quê? Se eu tenho tudo. Para que cobiçar essa árvore e o seu fruto, se eu tenho toda a fartura à minha disposição, se eu tenho variedade, se eu tenho beleza, eu tenho tudo à minha disposição que Deus me deu, para que eu vou perder meu tempo com esta árvore e com este fruto? Mas a gente vê que foi justamente isso que aconteceu. O ser humano caiu. O ser humano fracassou. O ser humano desobedeceu a Deus. O ser humano fez o mau uso da sua liberdade. E isso continua até hoje. Ele quis ser independente de Deus. Ele preferiu a árvore da morte e não a árvore da vida. Já que desobedecer a Deus, Adão e Eva comeram daquele fruto, acessaram aquela árvore, e após desobedecerem a Deus, eles não tiveram mais acesso à árvore da vida, eles foram expulsos do jardim. Portanto, por isso que eu disse, eles preferiram a morte e não a vida. Eles preferiram o poder e não a vida. E tudo isso está relatado em Gênesis capítulo 3. E você fique muito à vontade para ler Gênesis 3. E ali aconteceu a maior tragédia da história da humanidade. Ai, pastor, que exagero. Todas as demais tragédias na humanidade são consequências dessa maior tragédia que ocorreu na humanidade. Tudo de errado, de ruim, de mal, de perverso, de insano, que acontece até os dias de hoje, é consequência dessa maior tragédia que ocorreu lá no Éden, no relacionamento do ser humano com Deus. Pode crer nisso, querido. Pode acreditar, se você crê na palavra de Deus. Se você acha que ela é autoridade e verdade para a sua vida. Mas e agora? E o que Deus faz agora? Se a obra-prima da sua criação virou as costas para Ele, fez mau uso da sua autonomia, da sua liberdade de escolha, desejou ter conhecimento do bem e do mal, desejou ter poder, desejou ser igual a Deus. Foi isso que Satanás falou lá para Eva no jardim. Que nada, vocês não vão morrer não.
O máximo que vai acontecer é vocês vão ficar igual a Deus, vão ter conhecimento do bem e do mal. Que mal tem nisso? Mas está feito. A tragédia está instalada. E o que Deus faz agora? E aí eu fico maravilhado. Eu acho que eu estou ficando velho, eu estou mole, eu choro. Desculpa aos meus irmãos queridos, às minhas irmãs, idosos, mais velhos que eu não estou. Isso não é nenhuma palavra inferior. Não é nada disso, não é porque a gente fica mais mole, né, pastor? Eu não sei, eu ando chorando muito fácil. Vocês são especiais para nós. Vocês são fundamento firme para a nossa fé, viu? Vocês, meus irmãos e irmãs queridos. Deus intervém. Deus intervém na tragédia humana. Deus, ele começa a agir para trazer esperança de novo ao homem e à mulher, ao ser humano, no meio do desespero. Fê, por favor. Isso, Fê, você é demais. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. O que tem aqui de esperança? Tem muito, tem promessa. E nós falamos aqui na celebração do Natal do ano passado, está aqui a promessa do Natal. O descendente da mulher se refere a Cristo Jesus. Esse que venceu o diabo e a morte. Deus promete a vitória para o ser humano que crê nele, em Cristo Jesus. Promete a vitória contra o diabo, o seu inimigo, o seu adversário, e traz esperança. O evangelho de Cristo, de Jesus Cristo, já está aqui pré-anunciado. Ele é o Cristo vitorioso. Esse anúncio é feito a Adão e Eva, afirmando que a semente da mulher nascerá, Cristo Jesus, e que ele esmagará a cabeça da serpente, ou seja, derrotará Satanás e a morte. Jesus é a semente da mulher. Adão falhou, pecou, desobedeceu a Deus, mas Jesus Cristo foi fiel e obediente até a morte. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão não. O primeiro homem falhou, mas o segundo homem não. E para finalizar, eu quero ler Romanos capítulo 5, versículo 12, e depois, na sequência, versículo 17. Versículo 5, 12, Romanos. Olha só que ponte maravilhosa com Gênesis. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, para não ter dúvida como é que o pecado entrou no mundo, para não ter dúvida por que tanta coisa acontece de ruim neste mundo, por causa do pecado. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, por um único ser humano, ele, o tronco de toda a humanidade, e pelo pecado entrou a morte no mundo, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O DNA do pecado, da desobediência, da maldade, tudo aquilo que desagrada a Deus entrou na humanidade. Corrompeu a humanidade, degradou moralmente, espiritualmente a humanidade, deformou a imagem e semelhança de Deus no ser humano. Mas tem promessa para nós, cumprida em Cristo Jesus. Olha só o versículo 17, palavra de esperança para nós e para todo aquele que crê em Cristo, e para aquele que ainda não crê, mas para que creia, que entregue a sua vida a Jesus. Se pela transgressão de um só
um só homem, um só ser humano, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Deus resolveu a maior tragédia da humanidade através de Cristo Jesus. O plano perfeito de Deus para o ser humano continua de pé. Louvado seja Deus. Cristo esmagou a cabeça da serpente, derrotou a morte, o diabo. E Ele fez isso, assumindo o meu lugar e o seu lugar. Morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida, nos limpou da nossa culpa. E Ele fez isso indo para a cruz. Jesus trouxe justiça e trouxe vida, devolveu justiça e vida para nós. Aquilo que aconteceu lá atrás, a maior tragédia da história da humanidade, Cristo resolveu. Adão representa o ser humano, o primeiro ser humano, representa a condenação, mas Jesus representa a justificação, Jesus representa perdão, Ele representa vida, vida para aqueles que creem nele. E eu quero encerrar, queridos, para a gente depois celebrar essa vida. Em Jesus Cristo, Deus restaurou o seu plano perfeito para o ser humano, que é trazer de volta o seu relacionamento perfeito com Ele. Relacionamento entre criatura e Criador, relacionamento entre Ele e seus filhos em Cristo Jesus. Deus continua restaurando em Cristo vidas preciosas, a sua humanidade, a sua criação. Ele busca o homem, o ser humano, ele busca, continua buscando, se revelando. Deus é incansável nessa obra. Louvado seja Deus pelo seu plano perfeito para o ser humano, para mim e para você. Amém?